Olá pessoal, eu me chamo Bruno, sou instrutor de manutenção PCM Sigma Júnior e hoje vou estar apresentando essa ferramenta PDCA, o Sigma. Bom, antes de nós falarmos do Sigma, devemos saber um pouco do que é o ciclo PDCA, né? Porquanto que essa nossa ferramenta foi baseada, foi construída para aplicarmos o ciclo PDCA no nosso dia a dia, na nossa empresa, na nossa manutenção, tá? Bom, o ciclo PDCA foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial para ajudar, né, no levantamento das indústrias que foram derrubadas, né, por conta da guerra e tal. Bom, foi desenvolvido esse ciclo PDCA, na qual ele se constitui em planejar as ações a serem tomadas, executar essas ações que foram planejadas, checar, né, o que está dando certo, o que está dando de errado e, por último, configurar. Após configurarmos aquilo que está correto e o que está certo, podemos voltar ao ciclo novamente, tá? Voltamos a planejar, voltamos a executar e todas as ações. Ok? Bom, então vamos começar aqui a falar do Sigma, tá? Que também é dividido nos 4 pilares, tá? Eu tenho aqui meu pilar do Plan, do Do, do Check e do Action. Bom, aqui no Plan vai ser onde nós iremos estar fazendo os nossos cadastros e planejando também. Por exemplo, iremos fazer os cadastros de mão de obra, disponibilidade, macroestrutura, ativos, todo o cadastro dentro do nosso Sigma, né, e um pouco aí de planejamento aqui na parte de cadastro básico de OS e planejamento da manutenção, nós estaremos realizando, tá? Então eu tenho aqui o meu cadastro de macroestrutura, onde eu vou estar cadastrando e organizando a estrutura funcional da minha empresa, por exemplo, o departamento, o meu setor, meus processos, as minhas células, os meus centros de custos que eu vou ter dentro desses meu departamento. Ok? O que seria esse meu departamento? Seria a minha empresa num todo, tá? No todo aí completo, no todo único, tá? Então eu tenho a minha empresa aqui em departamento, os setores que eu vou ter dentro dessa minha empresa, os processos que eu vou ter dentro desses meus setores e as minhas células que eu vou ter dentro desses meus processos, tá? Bem tranquilo. Vou ter aqui também o cadastro dos meus ativos, onde eu estarei cadastrando todo o corpo aí que se diz sobre as minhas máquinas, por exemplo, carga de máquina, família, a minha tag, os meus equipamentos, componentes que eu tenho dentro da minha máquina, tá? Então eu vou mostrar aqui um cadastro de máquina para vocês estarem visualizando. Bem intuitivo o nosso sistema, tá? Bem fácil de estar utilizando e bem completo, tá? Ele é completo e ao mesmo tempo é fácil de usar, né? Então eu tenho aqui o cadastro de uma máquina, tá? Tenho aqui meu centro de custo, célula, processo, setor, departamento. Posso estar vinculando uma imagem a essa minha peça, ok? Não tem muito segredo, tudo bem? Após eu cadastrar minha carga de máquina, eu consigo também visualizar meus indicadores, tá? Então eu tenho aqui o meu cadastro de carga de máquina, aqui esse botão. Após eu vincular essa minha máquina, eu consigo visualizar aqui os meus indicadores, bem? Entre outras funções que eu tenho dentro do meu ativo. Tem aqui meu planejamento básico, meu planejamento de manutenção, onde eu consigo estar cadastrando meu sintoma, defeito, solução, causa. E por último, estar montando uma intervenção para eu estar vinculando até na minha OS. Tudo bem? Tem aqui programação diária, programação de paradas, onde eu consigo programar o atendimento de algumas ordens de serviço e algumas paradas. Tudo bem? Bom, uma coluna aqui que é primordial, muito importante. A maioria dos nossos clientes desejam, né, precisam dessa coluna, né, principalmente aqueles que
utilizam aí as licenças Professional e a Enterprise, né, que essa coluna só está disponível nessas licenças. Você aí que utiliza a licença Starter não vai poder estar utilizando essa coluna, desde que você compre aí as outras licenças. Tudo bem? Então eu tenho aqui meu cadastro do meu estoque, onde eu consigo ter o controle de peças, entrada de peças, saída de peças, devolução de peças, consigo cadastrar os meus fornecedores, tá? Consigo ter os meus relatórios, por exemplo, meu relatório de estoque mínimo, meu histórico de movimentação de peças, valorização de peças, que seria o valor total do meu estoque. Tenho várias funcionalidades aqui dentro do meu estoque, mas eu vou estar te mostrando um para você aí que deseja ter o controle do seu estoque. Essa aqui é um dos relatórios ou uma das funcionalidades primordiais existentes dentro do meu módulo de estoque, tá? Então eu vou selecionar aqui peça e vou gerar um estoque aqui, vou gerar um relatório de estoque mínimo. Então eu vou selecionar aqui estoque mínimo, vou pesquisar e vou imprimir. E aí vai aparecer todas as peças que eu tenho no meu estoque mínimo e o meu estoque atual. Então para você ter um controle aí exato do seu estoque, diariamente ou mensalmente, você pode estar vindo aqui e estar gerando esse seu estoque. E a partir dos dados encontrados, você pode estar fazendo a cobrança aí para estarem alimentando aí o seu estoque, tá fazendo pedido de compra para estar alimentando o seu estoque, né, voltando ao seu estoque atual. Tudo bem? Bom, como eu já havia dito, aqui a parte do Play é mais cadastros, tá? Vamos estar realizando os nossos cadastros. Aqui no Do será onde iremos executar, assim como no ciclo PDCA, iremos executar tudo aquilo que nós planejamos. Então eu vou estar gerando as minhas ordens de serviço, aqui a partir do meu botão de ordem de serviço. Consigo estar cadastrando as minhas preventivas, programando as minhas preventivas e concluindo. Aqui as minhas preditivas, você aí que utiliza essas 3 manutenções que são primordiais aí na sua manutenção, na sua empresa. Você consegue estar realizando elas a partir aqui do pilar do Do, certo? Tenho aqui o meu checklist de inspeção, onde você pode estar realizando e programando checklist a serem utilizados aí nas suas máquinas. Então, por exemplo, você tem uma determinada máquina e toda semana você precisa estar visualizando o nível de óleo dessa máquina. Como que você vai fazer? Bom, a partir do meu checklist eu consigo. Então, o operador ou mantenedor indicado todo dia, toda semana ou mensalmente vai estar indo até a sua determinada máquina, vai estar lá olhando o seu checklist, tanto pelo papel imprimido, tanto pela tag, tá? Pelo QR Code, que é uma das funcionalidades que nós temos a partir do nosso Sigma Android, que é um aplicativo que eu vou estar falando para vocês aí no final da nossa apresentação. E aí eu consigo colocar as conformidades e as não conformidades aí na minha máquina. Tudo bem? A mesma coisa eu posso estar aplicando para minha lubrificação. Tem aqui uma coluna de lubrificação. Então você tem máquinas que precisam ser lubrificadas de semana em semana, e mês, e você não sabe como fazer. Então eu tenho aqui a sua solução dos seus problemas, tá? Aqui no meu modo de lubrificação eu consigo estar cadastrando os meus pontos a serem lubrificados, os meus fornecedores de óleo, tá? Os tipos de óleos de graxa que eu vou estar utilizando, o modo de aplicação e por último estar programando essa minha lubrificação às minhas máquinas. Então eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho as minhas programações e vou vincular essa minha programação às minhas determinadas máquinas, tá? Então eu vou selecionar uma aqui que eu já tenho cadastradas. Então eu tenho aqui a minha máquina CNC02, o processo, né, algumas informações que já cadastramos, o tipo de serviço, lubrificar, trocar óleo, verificar, analisar, completar, troca, limpeza, alguns serviços que eu posso estar cadastrando relacionado à lubrificação, os pontos que eu posso estar vinculando às minhas máquinas a serem
lubrificados, tá? Tipo de aplicação. Aqui alguns pontos que eu posso ir lá na minha máquina e vincular alguns pontos a serem lubrificados, eles aparecem aqui. Então eu consigo estar programando aí a lubrificação da minha máquina, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, você vai estar definindo, certo? Aqui na minha coluna de produtividade e abastecimento, são mais designados as empresas aí que precisam ter o controle da sua frota de combustível, da sua frota de caminhão, de carro. E aí você tem que ter o cuidado aí, o controle dos seus gastos com combustíveis relacionado à quilometragem, tá? Então aqui em produtividade e abastecimento eu consigo ter esse controle, tudo bem? Aqui em calibração é também uma coluna importante. Você aí, as empresas que fazem aferição dos seus materiais delicados, né? Por exemplo, paquímetros, micrômetros, entre outros materiais, né? E eu preciso fazer a aferição, a calibração desse meu material. Geralmente eu mando para terceiros. Mas aí você adquire seu Sigma, né? A partir de uma licença que você tem aí do Inmetro, do órgão que rege a calibração e aferição dos seus materiais, componentes. Você pode estar montando, fazendo essa aferição dos seus componentes, calibração, a partir do meu modo de calibração, certo? Aqui por último, movimentação de materiais. Será onde eu estarei fazendo a minha requisição de material e assim aprovando a minha requisição de material. A mesma coisa para a minha requisição de compra de material, e aí eu consigo estar emitindo a minha compra de material também. Tudo bem? É uma maravilha, pessoal. Vocês conseguem fazer coisas que vocês nunca viram e nem imaginaram aí dentro da manutenção de vocês. Também, tá? Suprindo todas as necessidades que você encontra aí no seu dia a dia. Aqui no cheque é onde eu estarei visualizando, cadastrando alguns custos aos meus funcionários, por exemplo, homem-hora. Consigo obter o meu relatório de custos, custo por funcionário, custo por máquina e funcionário, tá? Horas trabalhadas. Vai ser um dos que eu vou estar mostrando a vocês. Então eu vou selecionar aqui por OS, tá? A maioria a referência, né, dos meus gráficos aqui dentro do meu gráficos e relatórios, indicadores dentro do meu Sigma são de referência a partir das minhas ordens de serviço, tá? Então, custo por funcionário, custo de máquinas sempre será por referência de ordem de serviço. Então, todas as informações que são contidas nas minhas ordens de serviço são de extrema importância para que você possa obter seus relatórios, indicadores e gráficos, certo? Então eu vou selecionar aqui por setor, ou centro de custo, ou por centro de custo, e aqui por máquina. Só encontrar aqui máquina. Vou selecionar o período, que no caso eu já selecionei. A situação das minhas ordens de serviços que serão por referência aqui todas, e aí eu pesquiso. E aí eu vou imprimir, e aí eu consigo visualizar aí os custos que eu tive relacionados à hora e à máquina, tá? Peças que foram utilizadas nas minhas ordens de serviços. Então eu tenho aqui a minha bomba 01, o meu centro de custo, tá? A minha máquina, o meu funcionário, Rodolfo Vieira, a data que foi realizado esse serviço, o valor normal de hora, o valor hora extra, o valor fixo, tá? E aqui as peças que foram utilizadas nesse meu atendimento, tá? Então eu tenho aqui um controle aqui, consigo visualizar os gastos que eu tive aí no meu período, através do meu do meu funcionário que eu utilizei, homem-hora, e das minhas peças utilizadas em máquinas, certo? Entre outros, né, vários relatórios que eu posso obter dentro aqui da minha coluna de custo, cheque da mantenabilidade, vários relatórios, OS por funcionários, relatórios quantitativos, descritivos, relatórios de máquina parada, vai estar me mostrando o quanto de máquina parada, o quanto de horas de máquina parada eu tive.
desempenho da minha manutenção, análise de equipamento, gráficos, tá? Gráficos de metas de máquina parada, horas trabalhadas, quantitativo. Vou mostrar para vocês um gráfico aqui de máquina parada. Então eu vou selecionar aqui por tipo de OS, aqui por máquina, aqui número 1, a situação das minhas ordens de serviço, o meu período que eu desejo visualizar, a quantidade de máquina parada que eu tive, ou a máquina que mais ficou parada, e vou selecionar aqui a minha visualização por máquina, e vou gerar o meu gráfico. Então vai estar me mostrando, deixa eu só mudar o meu gráfico, que fica melhor de estar visualizando, tá? Esse meu gráfico aqui é de linhas, tá? Então eu tenho uma linha aqui das minhas máquinas que mais quebraram, né? Mais tiveram tempo de máquina parada. Selecionar por coluna, que é o método mais simples e eficaz, né? Melhor para estar visualizando. Então eu tenho aqui as minhas máquinas que mais ficaram tempo parado, tá? Mais indisponível. Tudo bem? Entre outros gráficos e KPIs, tem aqui meus KPIs de máquina de MTBF, de MTTR, TMPR, aqui meus gráficos e indicadores, vários indicadores, gráficos e KPIs. Então, todo o controle, todos os relatórios que você precisar aí apresentar para o seu gerente, para o seu PCM, para o seu gestor, você consegue estar obtendo. Por último, eu tenho aqui a parte de parametrização, onde eu vou estar gerando, cadastrando meus usuários, as minhas senhas, parametrizando os meus sistemas, mudando o logo dos meus relatórios, tá, pessoal? Às vezes eu dou uma parada assim porque eu estou tomando água aqui, que às vezes a gente fala demais. Bom, então eu consigo estar cadastrando aqui, parametrizando aqui o meu sistema, os meus relatórios, os meus cabeçalhos, várias configurações. Não adianta eu ficar falando muito sobre configurações, pois configurações nós fazemos, né, através das nossas necessidades. Então, a partir do momento que você começar a mexer com o sistema e quiser mudar alguma coisa, você vai estar vindo aqui em configurações e consegue estar configurando aí do seu jeito. Bom, pessoal, sobre o Sigma PDCA, é isso que eu tenho a dizer e apresentar para vocês. Tem algumas ferramentas, por exemplo, o meu Check Sigma, onde eu consigo estar analisando todo o meu sistema, todos os meus cadastros, todos os meus indicadores, e assim eu consigo melhorar, né, onde eu estou errando, acertar onde eu estou errando, na verdade, e assim eu ter melhor rendimento do meu sistema, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns erros de cadastros que eu tenho, alguns erros de indicadores que eu tenho. Então, às vezes você não consegue estar gerando algum relatório, algum indicador por conta de algum cadastro que você fez errado, tá? Então, com o meu Check Sigma, né, esse aplicativo eu adquiro, essa ferramenta, melhor, né, mais técnico, eu adquiro parcialmente, né, por fora, mas é uma ferramenta de extrema valia aí para o seu dia a dia. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso que eu tenho a apresentar para vocês. Complementando aqui sobre o Sigma, eu ainda tenho os meus aplicativos, como o Sigma Android, meu QR Code, o meu Sigma Web, tudo bem? Tenho as minhas licenças Enterprise Professional. Caso você deseje saber mais, entre em contato com um dos nossos representantes comerciais para que melhor você possa se informar, tudo bem? E também, né, se informar sobre os batalhões e treinamentos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação que eu fiz para vocês, que vocês tenham entendido um pouco, bem pouquinho das funcionalidades que eu tenho dentro do meu Sigma PDCA. Espero que você goste, tá? Aplique esses fundamentos do PDCA no seu dia a dia e adquira também o nosso sistema e evolua também, pois com a nova evolução agora da indústria 4.0 é primordial você ter um sistema de manutenção para agilizar e melhor você atingir as suas metas de disponibilidade, de custos reduzidos e de produtividade na sua empresa. Bom, espero que você tenha gostado. Eu sou o Bruno, consultor Sigma PDCA, e ficamos por aqui.